A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Passando aqui para a gente dar continuidade à nossa leitura da Bíblia Sagrada. Mas antes, eu quero deixar um recadinho para o seu coração. Sabe aqueles teus sonhos que eles estão guardados na gaveta? Vai lá, pega, porque agora Deus faz questão de sonhar com você e de te honrar. Corre, não perca mais tempo. Creia que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Amém? Abraão peregrina no Egito. E havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem seis que és mulher formosa e à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher? E matar-me-ão, porém a ti, guardarão com vida? Dize, eu te peço que as minhas irmãs, para que me façam bem por tua causa e para que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na o príncipe de Faraó, e elogiaram-na diante de Faraó. Por isso, a mulher foi tomada para a casa de Faraó. E tratou bem a Abraão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher agora, pois eis que a tua mulher tomai e saí das minhas terras. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha. Abraão volta do Egito. E saiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha levado também com ele a Ló. E Abraão saiu muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estiveram a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito a Abraão, invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar juntos. A separação de Abraão e Ló. E houve contenda entre os pastores de gados de Abraão e os pastores de gados de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar? Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Éden, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã,
E habitou Ló na cidade da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse ao Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês te darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Abraão mudou as suas tendas e foi habitar os carvalhais de Manré, que estão junto de Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. 4 reis guerreiam contra 5. Deixa eu só arrumar aqui a claridade. Pronto. 4 reis guerreiam contra 5. E aconteceu no dia de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlamer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra à beira. Rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adamá, e Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Bela, este é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos havia servido ao Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E o 14º ano veio Quedorlaomer, o rei que estavam com ele, e feriram Refaíns, Asterote, Carnaim, os Zuzins, Irã e Emis, em Savé, Quiriatim, e os Oreus nos seus montes Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispa, que é Gades, e ferindo todas as terras dos Amalequitas e também dos amorreus, que habitavam em Azon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adá, o rei de Zeboim, o rei de Belá, este é Zoar. Ordenaram batalhas contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Anrioquel, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estavam cheio de poços de betume, assim os fugirem para ali. Os reis de Sodoma e de Gomorra caíram neles, mas o restante fugiram para um monte, e tomaram todas as riquezas de Sodoma e Gomorra, com todo o mantimento, e se foram-se. Ló é levado cativo. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitavam em Sodoma, com toda a fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abraão. O hebreu, que habitava junto nos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol, o irmão de Arne, eles eram confederados de Abraão. Ouvido, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou aos seus criados, nascidos em sua casa, 318, e peregrinou até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados os feriu, perseguindo-os até Obã, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, o seu irmão, com os bens, e também as mulheres com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. Depois que voltou a ferir Quedorlaomer,
Laomer, e os reis que estavam com ele até o vale de Savé, que é o vale do rei. E os Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus de Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas, mas os bens toma-os para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, ó Deus do Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente que os jovens comeram a parte que toca aos homens que comigo foram. Aner, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Deus promete um filho a Abraão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e mordomos da minha casa, Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado os filhos, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, e sim aqueles que de tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a ti esta terra como herança. E disse ele: Senhor Jeová, como sabereis que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, pondo cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu-se a Abraão, e um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. E então disse a Abraão: Sabes, de certo que peregrinas será a tua tendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela está de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos almorreus não está ainda cheia. Deus faz aliança com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado todas estas terras, desde o rio do Egito até o rio de Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, os Cananeus, o Gissaceu e os Jebuseus.
Agar e Ismael. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos e tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse a Saraí a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva para que tenhas filhos por meio dela. E ouviu a voz de Abraão a Saraí. Assim tomou Saraí a mulher de Abraão e Agar egípcia sua serva e deu-a por mulher. Abraão, seu marido, depois de 10 anos que Abraão habitava a terra de Canaã, e ele possuiu Agar. E ela concedeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada a seus olhos. Então disse Saraí a Abraão: Minha ofensa é por tua causa. A minha serva pus em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Saraí: Eis que tua serva está nas tuas mãos, faz o bem o que quer, para perecer aos teus olhos. E afligiu a Saraí, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte da água do deserto, junto à fonte o caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Saraí: De onde vens, para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Saraí, minha senhora. Então lhe disse ao anjo do Senhor: Tornar-te para tua senhora e humilhar-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe o anjo do Senhor: Multiplicai sobremaneira da tua descendência, que não será contada por numerosas que será. Disse também o anjo do Senhor: Eis que concebeste dar à luz a um filho, ao qual chamará Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos e as mãos de todos contra ele, mas habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela estava. Tu és Deus que me vê? Porque disse: Não olhei também para aqueles que me vê. Por isso se chama aquele que posso Lairus. Eis que entre Cádiz e Berede, e Agar deu à luz a um filho a Abraão, e deu-se o nome do filho que Agar tivera de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Deus muda o nome de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandiosamente. Então caiu Abraão sobre o teu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome de Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque o pai de muitas nações tenho posto. Então farei frutificar grandissimamente, fazendo com que as nações do reino saiam de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e em suas gerações, por aliança perpétua, para tecer a ti por Deus a descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, da terra de Canaã, em perpétua possessão, e lhes darei-se seu Deus. A circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas gerações futuras. Esta é a minha aliança, e te guardareis entre mim e vós e as tuas descendências depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e eu circundareis a carne dos vossos prepúcios, o que será sinal de aliança entre mim e vós.
O filho de 8 dias, pois será circuncidado todos os homens das vossas gerações. O nascido na casa é comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascimento em tua casa e comprado com o teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do perpúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do teu povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sara. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho e abençoarei, e ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o teu rosto e riu-se, dizendo no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara a idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o nome de Isaque, como qual estabelecerei a minha aliança, na minha aliança perpétua, com a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também o tendo ouvido, eis que tenho abençoado, falo-ei frutificar e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará à luz nesse tempo determinado. Ao ano seguinte, ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. A prática da circuncisão. Então tomou Abraão seu filho Ismael e todos nascidos na sua casa, e todos comprados por seu dinheiro. Todo homem entre as casas de Abraão e circuncidou a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia, como Deus falaram com ele, e era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. E de todos os homens da sua casa, nascido em casa. E os compradores por dinheiro dos estrangeiros foram circuncidados contra eles. Foram circuncidados com ele. 3 anjos aparecem a Abraão. Depois apareceu o Senhor no carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levou seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda, e o encontro inclinou-se à terra, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça dos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que se esforce o vosso coração, pois passareis adiante, porquanto isso chegaste até vosso servo. E disseram assim: e fazei como dissesse. E Abraão apressou-se em ir-te Sara com a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolo. E correu Abraão até as vacas, tomou uma vitela tenra e boa e deu-a para o seu servo, que os apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé, junto e debaixo das árvores comeram. Deus promete um filho a Abraão. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade.
Já Sara havia cessado costumes de mulheres. Assim, pois, riu-se a Sara consigo, dizendo: terei ainda o prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: na verdade, darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri. Porquanto temeu, ele disse: não digas isso, porque ristes. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma de Abraão, e ia com eles acompanhados. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e as suas casas depois dele, para que guardem caminhos do Senhor, para agir com justiça e juízo para o Senhor, faça vir sobre Abraão o que cercam dele tem falado. Disse-me o Senhor, porque clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, caso contrário eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede por Gomorra. E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, e destruirás também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisas, que mates o justo com os ímpios, que é justo seja mais que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça ao juiz de fora da terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, e ainda sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falhar e disse: se porventura acharem ali 40. E disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar. Se porventura achar ali 30. E disse: não farei ali achar 30. E disse: e se agora me atrevi de falar ao Senhor, se porventura ali achar 20, disse: não destruirei por amor a 20. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, que ainda por mais esta vez fala. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não destruirei por amor dos 10. E retirou o Senhor quando acabou de falar a Abraão e voltou ao seu lugar. 2 anjos visitam Ló. E vieram os 2 anjos de Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma, vendo-os Ló. Levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou com o rosto até a terra. E disse: meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantais e ireis vossos caminhos. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com ele, e então vieram com ele e entraram em sua casa, e preparou-lhes um banquete, e preparou bolos sem fermentos, e comeram. E antes que se deitassem, certamente cercaram a casa
os homens daquela cidade, o homem de Sodoma, desde moço até o velho, todo o povo e todo o bairro, e chamaram a Ló e disseram: Onde estão os homens que a ti tiveram nesta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló para falar com ele e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos lá, trarei e farei delas como bom for os vossos olhos. Somente não façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aquele homem, porém, estenderam a mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou com os genros aos que havia tomado as suas filhas e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, o brincalhão aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levante-te, toma a tua mulher, as tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se que aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em todas as campinas. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para o caminho, salvando a minha vida, mas eu não posso escapar para o monte antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixar-me escapar para lá, e ali estarei salvo? E disse-lhe: Está bem. Aceito também a sua proposta, para não destruir aquela cidade que falaste. Apressa-te, escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade de Zoar. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Meus irmãos e minhas irmãs, esta foi a nossa leitura diária da Bíblia Sagrada. Peço que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, que Deus venha realizar todos os desejos do seu coração e que tudo que Satanás tem planejado e arquitetado contra a tua vida, contra a tua casa, contra teus sonhos, contra seus projetos, Deus venha interceder e venha fazer cair por terra no nome do Senhor Jesus. Que se tiver algum mal escondido, você é servo, Deus não te deixará nem enganado nem confundido. Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida, a tua casa e a tua descendência no nome de Jesus. Amém.